boa tarde a todos os presentes. Mr. Filipe Cândido à disposição para as questões que queiram colocar sobre o jogo da nona jornada entre o Benfica B e o Paços de Ferreira. Começamos pela Liga Amadora. Primeira questão que quero colocar. Muito boa tarde, Mr. Filipe Cândido. Depois desta excelente vitória na jornada anterior, até que ponto é que o balneário, o que é que nota de diferente em toda essa juventude? E já agora também, como é que está tudo preparado para o jogo de amanhã contra o Benfica, visto que o Benfica não tem-nos criado bastantes dificuldades ao Paços de Ferreira? Sim, boa tarde. Sem dúvida, foi extremamente importante. Portanto, nós procurávamos esta vitória no campeonato já há algum tempo. Não deixou de ser um jogo muito difícil. Portanto, contra um adversário que nos causou problemas diferentes destes que vamos encontrar agora com o Benfica. O balneário, o sentimento é de alegria, ao mesmo tempo de alguma justiça. Os rapazes sentiram que se fez alguma justiça, mas também neste momento está para trás. Ficámos felizes, mas não nos garante nada. Faz-nos acreditar que é este o caminho certo que estamos a trilhar desde há muito tempo. Portanto, há aqui algumas questões também desafiantes que eu fui procurando perceber, conhecer, que eu acho que é isso que um treinador, quando entra num clube, numa estrutura, tem que entender e tentar perceber o mais depressa possível o que é que eventualmente é desafiante para todos. E o vencer 2 jogos consecutivos está na minha cabeça há bastante tempo, porque acho que por vezes há algumas tendências que são difíceis de ir invertendo, mas nós queremos lutar contra isso e, portanto, nada melhor do que um jogo já amanhã para procurar ir com essa mesma missão. Portanto, esperamos um jogo com características diferentes daquele que tivemos no último, mas teremos que estar focados acima de tudo nas nossas tarefas, naquilo que nós temos que fazer de bem para procurar ir para discutir o jogo e, se possível, vencê-lo. Bom dia, Filipe Cândido. Os jogos do Paço não eram tão maus como não se ganhava, mas também agora não se pode colocar em um pedestal por terem feito a primeira vitória. De qualquer modo, nota-se que há jogadores que os níveis de confiança têm vindo a crescer e as vitórias realmente fazem crescer estes níveis de confiança. Isso poderá ser vantajoso porque há uns jogadores até inexperientes que nota-se que estão a evoluir positivamente. E outra pergunta que eu queria fazer para terminar a minha intervenção, que era, ontem aconteceu com o Sporting, foi que o Rui Borges arriscou e meteu tudo junto da equipa B. Espero que o Benfica faça alguma coisa hoje e que facilite, de certo modo, assim a tarefa do Paços de Ferreira. Pronto, daquilo que nós fomos conseguindo perceber, porque nem sempre é fácil, mas porque sendo um clube como o Benfica tem muito espaço na imprensa, com uma série de notícias, e nós vamos procurando perceber isso na eventualidade de que jogadores é que podem ser utilizados acima ou não. Não acredito, sinceramente, que o Benfica possa fazer semelhante àquilo que o Sporting fez, na verdade, pelo menos pelo que vem escrito na imprensa, e por isso estamos à espera de um Benfica na sua máxima força, porque também vem de uma vitória moralizadora e acredito que também queiram, enfim, ganhar consecutivamente. Portanto, penso que os dois no mesmo ponto de partida antes do encontro, a querer se calhar muito o mesmo, e por isso, quanto o Benfica na sua máxima força, a causar-nos bastantes problemas, mas também conto que a nossa equipa, como disse, e quando às vezes nós falamos da confiança, a confiança vem, sinceramente, do dia-a-dia, da forma como nós somos capazes de ser rigorosos, de ser disciplinados, da forma como vamos criando condições para que os jogadores acreditem naquilo que estão a fazer dentro do campo. É verdade, nós agora não passámos a ser os melhores porque vencemos um jogo, só vencemos um jogo, não é nada é bom, mas não é nada de mais, queremos vencer mais, precisamos de vencer mais e, portanto, os jogadores sabem disso. Aquilo que mais me agrada na nossa equipa é que
eu tenho tido muitas dores de cabeça, sinceramente, boas, porque todos eles, estando no seu melhor, dentro do campo também vão poder ter esses desempenhos, mas ao mesmo tempo é difícil para nós podermos escolher entre aqueles que podem jogar de início, até inclusivamente a fazer convocatórias, porque alguns jogadores se calhar injustamente ficam de fora, mas sinceramente é o que eu tenho pedido, é o que eu tenho tentado inverter desde que entrei aqui, é que qualquer um que esteja pronto. Se calhar alguns jogadores que não estiveram convocados no último jogo podem eventualmente estar lá dentro, dependendo daquilo que é a sua entrega durante a semana. Eles sabem disso, sabem que eventualmente só o Rafa neste momento é que ainda não se mostrou, todos os outros já tiveram minutos. Penso que um jogador, mais o Rafa, que ainda não foi titular, que foi o Mota, e portanto já todos eles tiveram a oportunidade de ser titulares, e eu tento que o caminho seja este da nossa equipa, e portanto, porque dessa forma, ao longo do tempo, possamos ser consistentes. Temos que jogar este jogo sabendo que na segunda-feira também temos um outro jogo, portanto toda a gestão terá que acontecer, e a importância que isso também tem para que possamos dar resposta jogo a jogo. Já vimos de 120 minutos contra o Sporting, a seguir estes 90 foram extremamente exigentes pela questão física que o Portimonense coloca nos seus jogos, mas a equipa está preparada e consciente das dificuldades, mas a acreditar muito que é possível continuar a pontuar. Mais uma questão, Liga Amadora? Só para concluir, isto é uma pergunta muito simples. O balneário, que é muito importante, não é? Como sempre frisado, notou alguma coisa de especial em alguns jogadores, algo diferente para melhor, após, claro, esta grande vitória? Não, óbvio que há um velho ditado do futebol, não é? Que a cara de quem ganha nunca é a mesma do que a cara de quem não ganha. Mas sinceramente, eu o que lhes tenho dito é que, e porque são muito jovens alguns, e jovens na competição também, a experiência a mim diz-me que eu tenho sempre algum cuidado naquilo que são críticas positivas, porque por vezes pode-nos fazer viajar por onde nós não ficamos sem pé, ou podemos depois cair mais à frente, e a queda às vezes é má, como ao mesmo tempo às vezes a crítica negativa nós temos que ser capazes de a saber filtrar e de saber perceber por onde é que queremos também ser melhores. Portanto, esta é a mensagem que eu tento transmitir. Naturalmente alguns jogadores sentem-se confiantes, e claro, eu quero é que todos estejam o mais confiantes possível para encarar a dificuldade deste campeonato e de cada adversário. Por isso vamos procurar dar continuidade ao que temos vindo a fazer, isso para mim é que é o mais importante. Uma última questão para o jogo? Filipe, o Filipe Cândido começou a época a jogar no sistema de 3 centrais. Depois, com as contratações dos centrais que foram acontecendo, e eu percebi disso, realmente havia a intenção de jogar noutro sistema, porque se calhar a inadaptação da altura dos centrais fazia com que regressou novamente ao 4-3-3. Agora, a partir do Sporting, voltou aos 3 centrais e nos 2 jogos surtiram efeito. É realmente o seu esquema de jogo que agora tem mais consolidado? Bom, é uma pergunta que poderia levar algum tempo a responder. Eu como treinador procuro sempre tirar tudo dos meus jogadores e tirar tudo daquilo que cada jogo e cada adversário nos pode dificultar ou facilitar, digamos. Ou seja, encontrar é conseguir ter aqui o equilíbrio entre aquilo que cada um nos pode dar em função também de cada adversário que vamos defrontando. Eu como treinador considero que, e porque já trabalhei em praticamente todas as estruturas iniciais, com dinâmicas por vezes diferentes, porque tento encontrar o melhor para as características de cada jogador, e por isso muitas vezes o que vamos pedindo a alguns jogadores é diferente do que pedimos a outros. Se depois estaremos com uma linha de 4 ou com uma linha de 5, aqui verdadeiramente o que interessa é como é que nós vamos ser capazes de fechar a largura no jogo, porque as equipas hoje em dia, pela forma como conseguem criar dinâmicas de construção, vão procurando por vezes depois tentar conquistar espaços mais à frente, e quando está com uma linha de 4, naturalmente a largura é sempre muito mais difícil de ser defendida. Há equipas que
jogam com 3 centrais, com os 2 alas numa linha supostamente de 5. Há equipas que estão numa linha de 4, mas fazem baixar o seu 6 entre os centrais, momentaneamente, quando assim necessário. Há equipas que eventualmente promovem a entrada de um extremo para ajudar a fechar a largura, e um dos médios funciona como um quarto, passa a 4 médios e não a 3, imagino, um 4-3-3. Portanto, depende sempre de cada momento. O que eu sinto e o que eu acredito é que nós temos que trabalhar, temos que ter aqui vários planos. O que eu chamo a isto é uma variabilidade, uma plasticidade tática, digamos assim, e que os jogadores têm que ser capazes de interpretar em cada momento. Porque por vezes os adversários estão a construir a 3, outras vezes estão a construir a 4, outras vezes é um médio que entra, outras vezes são os laterais que estão baixos, e portanto, tendo em conta cada situação destas, a complexidade do jogo é tão grande que por vezes a maior dificuldade é que nós, como não é futsal, podemos parar o jogo a cada momento para ir intervindo. Não temos essa capacidade no jogo, e ainda bem, porque acho que é bonito no futebol, é que o jogo decorre e os jogadores têm que ser capazes de jogar o jogo a cada momento. A nossa função é tentar com que eles tenham capacidade dentro do próprio jogo de ir dando respostas à medida que os adversários nos vão causando problemas. E nós também causar problemas aos adversários para sermos melhores do que eles. Depois, é o que eu lhes digo, tentar criar mais ocasiões do que os adversários, e sempre que lá formos, sermos eficazes, e que foi um pouco isso que eu acho que aconteceu neste último jogo, e acabámos por vencer com mérito. Esperemos que agora a equipa consiga dar continuidade ao que temos vindo a fazer. Muito obrigado a todos.